Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Matheus Tomé e vou estar junto com vocês na aula de matemática de hoje. Na aula de hoje, vamos estudar um pouco mais sobre funções, estudar um tipo de função um pouquinho mais específica. Mas antes da gente começar a falar dessa função, vamos ver uma situação que aconteceu com nossos colegas da rede? Vamos lá! Os colegas Lorena, Dandara e Carlos decidiram ir no Parque de Diversões Alegria. O ingresso do parque custa R$ 5,00 e para entrar em cada atração é cobrado um valor de R$ 2,00. Dandara falou o seguinte: eu quero ir no carrinho de bate-bate, na roda gigante e na montanha-russa. Já o Carlos falou: adoro montanha-russa e roda gigante, são nesses que quero ir. Já a Lorena: eu tenho medo de altura, vou só no carrinho de bate-bate. Galera, com essas falas, conseguimos ter uma noção de quantas atrações cada um irá. Sendo assim, conseguimos calcular o valor total que cada colega desse irá pagar por esse passeio. Vamos lá determinar esses valores? Dandara irá pagar o ingresso e 3 atrações. Lorena, o ingresso e uma única atração. Já o Carlos, o ingresso e 2 atrações. Vamos ver o pagamento? A Dandara vai pagar o ingresso mais as 3 atrações. Só pelo ingresso, ela irá pagar R$ 5,00. Cada atração custa R$ 2,00. Sendo assim, iremos somar esses 5 com 3 vezes 2. Já que R$ 2,00 será pago 3 vezes. Em cada atração que ela irá pagar R$ 2,00. No caso da Lorena, também tem que pagar o ingresso. R$ 5,00. Opa, a Dandara. Dandara dá uma soma de R$ 11,00. Ela, no final do passeio, teve que pagar R$ 11,00. A Lorena, R$ 5,00 do ingresso, mais uma única atração. Então, vai ser 1 vezes 2, que é o valor da atração. Já a Lorena pagou um total de R$ 7,00. E o Carlos pagou pelo ingresso R$ 5,00, mais as 2 atrações. Então, vai ser 2 vezes o preço da atração, que é R$ 2,00. 2 vezes 2. Fazendo a continha, 2 vezes 2, 4. 4 mais 5, total que o Carlos vai pagar, R$ 9,00. Reparem que cada um pagou um valor diferente. Isso ocorreu porque cada um foi em uma quantidade diferente de atrações. Sendo assim, podemos dizer que o valor pago por eles, eu vou chamar de P de X, o valor total que cada um irá pagar, está relacionado com a quantidade de atrações que cada um foi. E irei chamar essa quantidade de atrações de X. É uma função, algo que já estudamos. Vamos tentar montar uma lei de formação relacionando o valor total e a quantidade de atrações? Como é formado esse valor total? Logo de cara, todo mundo tem que pagar o valor do ingresso. Para começar essa brincadeira, tem que pagar o ingresso. Mas o preço pelas atrações depende da quantidade de atrações que você foi. Por exemplo, a Dandara foram 3. Então, foi 3 vezes 2. A Lorena foi uma atração, 1 vezes 2. O Carlos foram 2, 2 vezes 2. Se a quantidade de atrações foi X, vai ser X vezes o preço de cada atração. O preço do ingresso a gente conhece. O preço do ingresso é 5. O preço da atração a gente também conhece. É 2. Sendo assim, podemos escrever de uma forma um pouquinho mais simples. P de X vai ser 5 mais 2x. Conseguimos determinar uma lei de formação que relaciona o valor total com a quantidade de atração. Só que essa função aí, ela não é uma função qualquer não. Ela é uma função um pouquinho especial. Ela é um tipo de função especial que iremos estudar hoje, que é a função polinomial do primeiro grau. O nome completo, grande, mas o que ele significa? Quando é que eu posso olhar para uma função e falar, opa, esse cara aqui é a função polinomial do primeiro grau? Quando a lei de formação for um polinômio do primeiro grau. Resumidamente, quando x, a variável que tivermos na lei de formação, tiver expoente 1. Só que tem que ser o maior expoente, tem que ser 1.
Sendo assim, a função polinomial do primeiro grau ela tem mais ou menos essa cara aqui. f de x é igual a x mais b. Aí você já pode falar, professor, a cara dela mudou bastante, hein? Porque em cima, primeiro vinha o número, depois vinha a parte com a letra, o 2x. Pessoal, a ordem das parcelas não altera a soma. Podemos trocar esses caras de posição sem problema nenhum. Poderíamos escrever o p de x como p de x é igual a 2x mais 5. Vamos no quadro agora ver algumas funções e classificar se são ou não no primeiro grau. Vamos lá, galera. Primeira função aqui, f de x é igual a 3x mais 5. Vou analisar o x, o expoente do x. O expoente do x aqui é 1. Logo, esse cara será uma função do primeiro grau. Só que olhando essa função do primeiro grau, quem é o a e quem é o b? O a é o cara que anda colado com o x, é o 3. E o b é o cara que está sozinho, conhecido como termo independente, que nesse caso é o 5. Vou colocar outra função aqui. Letra B. f de x é igual a x ao quadrado menos 6x mais 5. Se você está ligado na aula, quando eu comecei a escrever essa função, você já falou em casa aí, opa, não é função do primeiro grau. Por quê? Olha esse cara aqui, ó, o expoente. O x está elevado ao quadrado. Não é um polinômio do primeiro grau, essa lei de formação que a gente tem. Logo, essa função não é uma função do primeiro grau. Último caso aqui. Letra C. f de x é igual a 6x. Mas espera aí, professor. Você falou que a cara dela era x mais b. Tinha dois termos. Aqui tem um termo só. Esse cara não vai ser uma função do primeiro grau. Calma, respira. Lembra, para ser uma função do primeiro grau, o polinômio tem que ser do primeiro grau. Analisa o polinômio aqui. 6x. O expoente do x é 1. Logo, é um polinômio, é uma função do primeiro grau. Mas espera aí, pode ser uma função do primeiro grau. Eu consigo até identificar o a, que é 6. É o cara que está na frente do x. E o b? Vamos lá. Se não tem ninguém aqui, significa que foi somado 0. Já que somar 0 não altera o valor. Somando 0, temos que o b é 0. Um detalhe importante na função, o b pode ser 0. O a não vai poder ser 0 não. Mas isso aí é uma história um pouquinho mais para frente, depois a gente conversa. Vamos voltar lá para o nosso slide. Uma marcenaria fabrica mesas retangulares com largura fixa de 1 metro e comprimento de medidas variáveis. Determine uma função que relacione o comprimento da mesa com o perímetro. Galera, uma mesa retangular de comprimento variável, você pode chegar lá e falar assim, eu quero uma mesa de 2 metros, quero uma mesa de 3 metros. Já a largura é fixa. A largura tem que ser de 1 metro. Vamos analisar o tampo dessa mesa direitinho? O tampo dessa mesa, x em cima, x embaixo, já que é um retângulo, um do lado, um do outro lado. Lados iguais, retângulo. O que ele quer relacionar? Ele quer relacionar o comprimento da mesa com o seu perímetro. Relembrando bem rapidinho, o que é perímetro? Perímetro é a soma das medidas de todos os lados. Beleza, vou somar as medidas desse tampo de mesa aí. O perímetro vai ser 1 mais x mais 1 mais x. 1 mais 1 dá para fazer, né? 1 mais 1, 2. X mais x, 2x. Eu estou relacionando o perímetro com uma lei de formação que é utilizado o comprimento da mesa, que é o x. Sendo assim, podemos falar que P de x é igual a 2 mais 2x, uma lei de formação. Conseguimos montar uma função que relaciona o perímetro com o comprimento dessa mesa. Só que olha quem apareceu aí, o Carlos. O Carlos ficou com uma dúvida. Esta é uma função polinomial do primeiro grau? Olha para a lei de formação, 2 mais 2x. O expoente do x, o maior expoente do x é 1. Sendo assim, o que temos?
é uma função polinomial do primeiro grau. Já que ela é uma função polinomial, vamos ver uma situação que pode acontecer nessa marcenaria. Um cliente pediu a esse marceneiro uma mesa com 7 metros de comprimento. Qual será o perímetro dessa mesa? Vamos analisar a lei de formação. P de x é igual a 2 mais 2x. Lembrando que eu estou na mesma marcenaria, hein? Não mudou nada. Ele quer o perímetro dessa mesa e ele deu para a gente o comprimento. O comprimento dessa mesa é o x. Logo, o x vai ser igual a 7, que é o valor que ele deu para a gente. Como é que eu vou determinar o perímetro? Eu volto na minha lei de formação. Aonde tiver x, eu vou escrever 7. P de 7 é igual a 2 mais 2 vezes 7. Lembra que o 2x é 2 vezes x. Primeiro, a gente realiza a multiplicação. 2 vezes 7, 14. 14 mais 2, P de 7 é 16 metros. O que significa P de 7? É o perímetro de uma mesa de 7 metros de comprimento. Logo, o perímetro dessa mesa será igual a 16 metros. Beleza, gente? Galera, vamos ver outro exemplo que pode acontecer nessa marcenaria. Um professor de matemática chegou lá e falou o seguinte: quero uma mesa cujo perímetro seja igual a 24. Qual deverá ser o comprimento dessa mesa? Repara que a pergunta mudou. Agora ele quer o comprimento e ele deu o perímetro pra gente. Vamos lá no quadro resolver? Seguinte, galera. Tá aqui a lei que indica o perímetro pelo comprimento dessa mesa. Primeiro passo, o que ele deu pra gente? Ele deu o valor do perímetro. Ele falou que o perímetro é igual a 24. Logo, quem eu quero descobrir? Eu quero descobrir o valor do x. Eu não sei o valor que eu tenho que substituir o x para dar 24, mas eu sei que na hora que eu substituir, eu fiquei com 2 mais 2x e eu encontrei 24. Na verdade, o que eu fiz? Eu substituí esse px aqui, ó. No lugar desse px, eu escrevi 24. Temos o que agora? Uma equaçãozinha bem tranquila para a gente resolver. Primeiro passo, mais 2 que está somando, vai lá para o outro lado, subtraindo. 2x é igual a 24 menos 2. 24 menos 2, 2x é igual a 22. E agora, o 2 que está multiplicando, vai lá para o outro lado, dividindo. X é igual a 22 dividido por 2. 22 dividido por 2, x é igual a 11. Sendo assim, esse marceneiro terá que construir uma mesa com 11 metros de comprimento para que ela tenha um perímetro de 24 metros. Vamos agora estudar um tema super importante de função do primeiro grau. Tá aí a nossa função polinomial do primeiro grau, ax mais b. Isso aí a gente já está sabendo bem, a gente já sabe essa lei de formação. Um ponto super importante que vamos precisar saber na função polinomial é o zero ou raiz da função. Galera, vamos ler. Zero da função é quando a função dá zero. Eu preciso saber o ponto, o momento que o x vai indicar que essa função vai dar zero. Simplificando isso que eu estou falando, é o valor do x que faz o f de x ser zero. É o momento que o x faz o f de x ser zero. Vamos ver alguns exemplos de umas funções que já trabalhamos? Vamos lá, pessoal. Estou aqui com uma função do primeiro grau. Repara a carinha dela, ax mais b. Eu quero determinar o zero dessa função. Logo, eu quero determinar o valor de x que faz o f de x ser zero. Sendo assim, no lugar do f de x, eu vou escrever 0. Vamos ficar com 0 é igual a 2x mais 2. Posso escrevê-la um pouquinho melhor. Posso inverter esses caras sem problema nenhum. 2x mais 2 é igual a 0. Primeiro passo, mais 2 vai lá para o outro lado. 2x
é igual a 0 menos 2. 2x será igual a menos 2. O 2 que está multiplicando passa para lá dividindo. X é igual a menos 2 dividido por 2. Muita atenção aqui, hein? 2 dividido por 2 dá 1. Porém, é um negativo com um positivo. Logo, sinal de negativo. O x irá dar menos 1. Para que essa função tenha resultado zero, precisamos substituir o x por menos 1. Vamos conferir? F de menos 1. 2 vezes menos 1 mais 2. F de menos 1 será igual a 2 vezes menos 1, menos 2, mais 2. Menos 2 mais 2, f de menos 1 é igual a 0. Sendo assim, conseguimos determinar o zero dessa função. Então, galera, terminamos a aula de hoje, onde estudamos um pouco mais sobre função, mais especificamente a função polinomial do primeiro grau. Mais alguns assuntos sobre essas funções iremos estudar no futuro, mas por enquanto você já consegue resolver os exercícios do seu material didático e resolver o percurso Educopédia também. Até a próxima aula, gente. Tchau, tchau!